Olá, meus queridos alunos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né, meus amigos, como sempre. Hoje nós estamos aqui na nossa videoaula de número 6, né, do seu curso Projetos de Interiores. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal aqui, né, aliás, de vários assuntos bem legais aqui dentro da nossa aula. Hoje eu vou começar a mostrar para vocês, então, o projeto, né, aliás, não o projeto em si, né? Já vou começar a mostrar para vocês a maquete 3D, ela, como que a gente encontrou ela ali, né? Baseado pelas histórias que a gente viu ali nas aulas passadas, né? O projeto tá bem detonadinho, a casa tá bem feia mesmo, precisando de algumas reformas, então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai encontrar aí possivelmente na vida real, né? Em alguns casos. Eu vou explicar para vocês alguns procedimentos aqui no SketchUp para a gente já começar a criar algumas cenas específicas para cada um dos ambientes que a gente vai trabalhar ali, tá? E aí também eu já vou começar a explicar para vocês com relação à aplicação de texturas de piso, tá? Ou seja, a gente vai fazer então o uso aí da aplicação de piso. Possivelmente a gente coloca ali alguma ideia na cozinha e a gente coloca também já alguma coisa no quarto do casal, tá? Vale ressaltar, pessoal, que é o seguinte, como eu comentei com vocês nas aulas passadas, né, a gente veio aí numa crescente mostrando para vocês a história, né, de um cliente fictício. Eu fui mostrando para vocês as etapas de projetos aí até chegar finalmente em um projeto executivo, né, de interiores. E o conceito do nosso curso aqui é o seguinte: agora, a partir dessa aula 6, a gente vai constituir muita coisa já diretamente na maquete, tá? Então eu vou explicar e mostrar diversas técnicas para vocês, tá bom? Aí possivelmente, pessoal, lá para a aula 15 ou para a aula 20 mais ou menos, assim que a gente tiver um bom conteúdo, vamos dizer assim, já constituído dentro do modelo 3D, né? Já com a pintura, com os móveis, com muita coisa legal, nós vamos retomar alguns assuntos relacionados para a gente fazer lá então o mood board. Vou explicar alguns conceitos para vocês sobre cores. A gente vai entrar depois, vamos assim, em explicações mais específicas para desenvolver realmente o projeto executivo, tá bom? Ou seja, então a gente vai tratar de cotas, de informações, né, que a gente precisa colocar como textos, medidas e tudo mais, tá? Nessa etapa agora então da aula 6 em diante, a gente vai diretamente mexer com a mão na massa, tá? Mas o conceito é que depois que a gente fizer toda essa modelagem, a gente consiga extrair então algumas imagens, tá? Extrair algumas cenas, para aí sim a gente constituir lá o anteprojeto, constituir o mood board, constituir o projeto executivo em si, tá bom? A gente está um pouquinho, vamos dizer assim, antecipando algumas coisas, mas para que vocês já comecem a se familiarizar aí com o modelo 3D e se familiarizar diretamente com a casa, tá? Porque não adiantaria eu ficar aqui só mostrando teoria para vocês, teoria, teoria. O que vale realmente é na prática, não é isso? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vale ressaltar que esse arquivo aqui eu deixei disponível para vocês, se eu não me engano, na aula 1 ou na aula 2, tá? Mas agora, na aula 6, vocês vão abrir um novo arquivo. Ele vai estar disponível então na pasta tema da aula 6. E aí é realmente a casa como a gente vai encontrar, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês e já mostro como que a gente vai ver. Vou colocar aqui, ó, casa inicial, tá? Observem aqui, pessoal, ó, deixa eu até mostrar um detalhe para vocês. Eu vim aqui em arquivo, tá? E eu já estou com esse arquivo no histórico, tá? Eu poderia vir aqui, ó, em abrir, tá? Eu clicando aqui em abrir, eu vou procurar no meu Windows, onde é que está então localizada a pasta tema da aula 6 que eu baixei, tá? E aí dentro da pasta tema da aula 6, vocês vão encontrar esse arquivo aqui, ó, tá? Ó, casa para reforma aula 6 inicial, tá bom? Por que eu coloquei esse nome, pessoal? Inicial. Porque é o seguinte, aqui nós estamos iniciando a aula 6, certo? Então, é o início de todo o nosso modelo 3D, o início da nossa história. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos então aplicar algumas coisas ali na casa do Bruno e da Fernanda, tá? Nós já vamos fazer algumas mudanças, alguma coisa. E aí, quando eu terminar essa aula de hoje, a aula 6, aí eu vou salvar o arquivo como tema da aula 6 final, tá bom? Então aí você pode ter uma ideia do que eu comecei nesta aula e o que a gente finalizou, tá bom? Então quando você abrir a pasta tema da aula 6, aí você vai encontrar então os dois arquivos, o inicial e o final, tá? O inicial é o que nós encontramos no início da aula e o final é aquilo que a gente produziu durante a aula, combinado? Então fica assim
ajustadinho dessa forma, tá? Depois aí nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês como que a gente vai salvar os arquivos, tá? O método de salvar, as versões, tudo direitinho, tá? Inclusive, dentro dessas pastas aí, vocês vão encontrar também mais 2 arquivos, que no caso são os mesmos, só para aqueles usuários que estão com a versão 8 de SketchUp, tá? Eu deixei até aqui o nome, ó, versão 8, tá? Porque pode ser que tenha alguns alunos que tenham, por exemplo, a versão 12, né? O SketchUp 2014. Então, ele consegue abrir, ele tendo essas versões mais antigas, ele consegue abrir, então, estes arquivos, porque vai estar na versão 8, tá? Existe um plugin, pessoal, que faz esse procedimento, tá? Independente da versão que você esteja, você instalando esse plugin, ele transforma para a versão do ano que você tá? Por exemplo, se eu salvar o arquivo aqui em 2020, você tem, por exemplo, o 8, ele vai conseguir abrir esse arquivo 2020 usando este plugin, que na verdade é uma extensão, e aí eu mostro para vocês um pouquinho mais para frente esses procedimentos, tá bom? Então vamos ver como é que tá a casa aqui, pessoal, não se assustem, tá? Eu vou clicar aqui para a gente ver como é que tá aí o início da nossa história, tá? Deixa ele carregar aqui bonitinho, tá bom? E aí a gente vai fazer um belíssimo trabalho aqui na casa do Bruno e da Fernanda. Olha aí, pessoal, como é que tá o nosso modelo 3D. Tá bem detonadinho, né? Ó, vocês podem ver que tá com as paredes bem zoadas mesmo. Colocar aqui um tipo de um tapume aqui na janela, tá? Eu vou mostrar para vocês então a parte interna agora. Mas é o seguinte, pessoal, deixa eu só abrir aqui um parênteses. Ó, vou clicar, aqui tá como um grupo, né? O telhado inteiro. Eu clico com o botão direito e venho aqui em ocultar, tá? Nunca clica aqui, pessoal, em apagar, tá? Porque senão você estará deletando literalmente o componente aqui, o elemento 3D, tá? Clica aqui em ocultar, porque aí depois a gente pode vir aqui ó, em editar, vindo em editar, a gente coloca aqui em reexibir o último ou tudo, tá? Você clicou aqui no último, ó, volta lá o telhadinho, tá bom? Deixa eu ocultar aqui e deixa eu abrir aqui um parênteses aí para vocês, tá? Olha só, pessoal, esse curso aqui, Projetos de Interiores, ele é um curso de nível básico, intermediário e semi-avançado, tá? Ele é básico, pessoal, no conceito do uso específico dessa disciplina, tá? De design de interiores, tá? Ele não é básico para usuários de SketchUp, tá bom? Então é assim, para você participar com o melhor aproveitamento deste curso aqui, é interessante que você já tenha um prévio conhecimento de SketchUp, tá? Ou pelo menos uma noção básica de trabalhar aí com a ferramenta, tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que, na verdade, eu não vou ficar explicando aqui noções muito básicas do uso do programa, tá? Então eu vou mostrar, obviamente, aqui as ferramentas, como usar, tudo direitinho, bem cadenciado, mas aí um pouquinho mais para frente no curso, aí eu já vou um pouco mais acelerado, tá? Porque a ideia não é a gente ficar focado somente no uso do SketchUp, mas sim no conceito do design de interiores, tá bom? Se você não tem essa noção, se você é o seu primeiro contato com SketchUp, por favor, né, é interessante que você tenha ali o conhecimento básico, tá? Lá no site da Auto Criativo nós temos materiais a curso, né, a nível básico de SketchUp. Se você gosta dessa área, você pretende usar o SketchUp sim em todos os seus trabalhos aí de decoração, de designer, só que o seu conhecimento é zero de SketchUp, então você pode até tentar fazer alguns cursos daqueles lá já a nível mais básico, tá bom? Não que aqui no curso eu não vou mostrar as ferramentas, tá, pessoal? Não vou ficar atropelando as ideias, obviamente, tá? Mas vai ter muita coisa, assim, com relação à modelagem 3D, que é interessante que você tenha pelo menos aí já uma noção, pelo menos espacial, de você olhar o modelo 3D, tá? Você tem uma noção como mexer no orbitar, como dar um zoom, tá? Como usar o comando pan e essas coisinhas a mais, tá? Não vou ficar entrando nesses detalhes minuciosos aí do uso do SketchUp neste curso em específico, tá bom? Então, dado aí esse recadinho, fecho parênteses aqui, vamos continuar. Olha só, pessoal, então, estamos aqui na casa que o Bruno e a Fernanda comprou, podem ver aí que tá bem detonadinho, tá? Tá com as paredes bem rústicas e tá um piso único, tá? Vocês podem ver que tá um piso único aí em todo o projeto, né, ó.
tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. As portas, aparentemente, elas estão razoáveis, tá? Mas requer aí também algum tipo de pintura, ou a gente pode até pensar também em apenas usar essa mesma característica aqui, tá? Da madeira. Depois a gente pode pensar apenas como, vamos dizer assim, vernizando ela, né? A gente pode pensar nesse sentido, tá? Então a ideia aqui, pessoal, é assim. Nós estamos entrando dentro de um ambiente novo, né? De um projeto novo. E geralmente, tá, pessoal? Projetos de design de interiores, a grande maioria deles, né? É conceito de reforma, tá? É muito raro você pegar algo que já está bem bonitinho, bem feito, e aí você só muda um vasinho de planta daqui, uma coisinha dali. Muito raro isso daí, tá? Geralmente você vai pegar situações que você vai precisar fazer reformas mesmo, tá? Ir lá, contratar uma empresa para descascar toda a parede, passar massa corrida, pintar, tá? Então tem todos esses processos. E em casos mais avançados, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente no curso, a gente depois vai ter que colocar, por exemplo, forro de gesso, gesso também na parede, tá? Fazer aplicações aí de piso elevado, ou situações, por exemplo, de ter que trocar toda a parte, vamos dizer assim, elétrica da casa, fazendo as mudanças dos pontos e das tomadas. Então, né, existe um conceito dessa forma, tá? Então, resumidamente falando, quando a gente pega um projeto de interiores, a gente tem que entender que a reforma é inevitável, tá? No nosso caso aqui, pessoal, o que que acontece? A casa, ela não tem o que fazer, vamos dizer assim, com relação à estrutura da casa, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, o Bruno quisesse ou nos falasse, ou passasse a informação, que ele quisesse um quarto maior do que a sala, né? Ou a cozinha maior. Então, a gente poderia até tentar fazer algumas mudanças, mexendo na parede, trocando a parede de local, trazendo ela mais para um lado ou para o outro. Geralmente a gente faz assim, a gente clica em uma parede aqui, dessa forma, vem com empurrar, puxar e traz a parede para o lado que a gente quer, tá? E só que para fazer isso, pessoal, tem que tomar uma cautela muito grande com relação à estrutura da casa. Então você precisa entender, ter o projeto estrutural da casa, saber onde passa ali literalmente os pilares, se tem uma coluna no meio daquela parede. Tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. A gente que é da área de design de interiores, na hora que vai fazer uma mudança estrutural em um projeto de uma casa, tem que ter um contato direto com o arquiteto que fez a casa ou com o engenheiro que fez a casa para entender a parte estrutural daquela casa. Jamais quebre uma coluna, jamais serre algum tipo de vergalhão ou algo nesse sentido na hora que for fazer a quebra de uma parede, uma demolição de uma parede. Tomem bastante cuidado com isso realmente, tá bom? Não é da nossa alçada. Vamos dizer assim que a gente pode até sugerir algumas mudanças, mas tem que ter esse tipo de cautela, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, tá aí o nosso projeto. A gente vai sugerir algumas cores para a gente inserir. Como eu mostrei para vocês ali na aula passada, eu estava pensando em fazer ou pintar essas paredes meia cor, de uma cor para baixo, outra para cima, né, conforme o Bruno ali sugeriu. A gente pode observar aqui que a sala não é aí, vamos dizer assim, muito ampla. Então a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com relação à distribuição aqui dos móveis, tá? A gente vai ver, e eu vou mostrar para vocês os móveis que estão ali, que já são, que ele trouxe da avó dele, tá bom? Possivelmente nas próximas aulas eu já vou baixando e inserindo aqui juntamente com vocês. Alguns móveis nós mesmos vamos modelar, tá bom? Então a gente vai fazer modelagem de muita coisa. E nesse conceito aqui que a gente for distribuir, tem que deixar um pequeno espaço então para as aulas de cavaquinho, né? Ali do Bruno. Com relação aqui à cozinha, a gente pode observar que a cozinha também não é aí tão grande, tá? E também não é tão necessário ter cozinhas grandes assim. Mas a gente pode imaginar que a gente pode fazer aqui uma bancada desse lado, já com um fogão, né? Vamos ver qual que é o tipo do fogão que a gente vai usar. E uma outra bancada com armários aqui, né, suspensos desse outro lado. Eu estava pensando em deixar essa paredinha aqui mesmo, porque o Bruno e a Fernanda, eles nos comentaram que eles recebem visitas, né, bastante visitas ali, e possivelmente aqui na cozinha não cabe uma mesa de 6 ou 8 lugares, né?
Então a gente pode imaginar em colocar uma mesa aqui, para ser então a nossa sala de jantar. E aqui nessa bancada a gente pode então colocar uma peça aqui de granito, tá? Ou então possivelmente até de madeira mesmo. E eu explico para vocês o conceito da aplicação direitinho que tem que colocar, porque tem que deixar um espaço para o joelho não bater aqui na parede. E desse lado de cá a gente coloca algumas banquetinhas, tá bom? Aí eu acho que vai solucionar um pouco essa questão do uso dos assentos, tá? Porque assim, no caso, no cotidiano, o Bruno e a Fernanda podem almoçar e jantar aqui, né? Fazer as suas refeições aqui. E quando eles receberem visitas, a gente tem então aí a sala de jantar, tá? Aí unida, obviamente, com a sala de estar. Ok? Vamos para o banheiro. O banheiro, a gente não tem muito segredo aqui. O banheiro a gente precisa embutir aqui um box, obviamente, tá? Depois a gente vai fazer toda a colocação das peças sanitárias aqui, tá bom? E aí depois a gente vê como que vai ser a parte ali, se vai ter algum tipo de armário, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Assim, pessoal, aqui, como nós estamos na aula 6, vocês podem observar, pessoal, que eu não estou abusando muito do uso do design de interiores, tá? Mas lá mais pra frente, no apartamento, nos outros projetos, um pouquinho mais pra frente, aí sim a gente vai pegar firme muita coisa, tá? Então eu tô aqui sim, vamos dizer assim, mais tranquilo e passando alguns conceitos bem simples para vocês, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente está explicando assuntos aqui, tanto para profissionais já formados, tanto para profissionais que estão iniciando seus conhecimentos, né? Para adolescente, para as pessoas mais idosas. Então a gente está engatinhando ainda, vamos dizer assim, tá bom? Aqui fora, a área de serviço já é um ambiente bem amplo, ó, então ela é coberta, né? Tem até esse pilar aqui. A gente pode pensar em colocar, sei lá, alguns armários aqui fora, servir como um tipo de despensa, né? Então tem um espaço bem legal aqui para colocar o tanque, a máquina de lavar. Isso aí não vai ser o nosso problema então, tá? O quarto aqui também não tem muito segredo. Tá? A gente pode colocar aqui a cama, colocar um armário, de repente alguma mesinha, alguma coisa de escritório aqui, tá? Para Fernanda ali utilizar, tá bom? Tudo ainda é hipóteses, pessoal, porque eu vou mostrando para vocês aí os próximos componentes, né, que nós chamamos, os móveis em si, e em cima deles, então, a gente vai mudando aí a nossa concepção, tá bom? Então vamos lá, pessoal, e de início, quando você pega um modelo 3D, olha só, pessoal, geralmente, né, vamos dizer assim, na grande maioria dos casos, a gente não pega um modelo 3D dessa forma para desenvolver design de interiores, tá? Aqui, até o modelo está inteiro, o que eu estou querendo dizer? Ou seja, a casa inteira está num componente único, está num grupo único. Mas geralmente, dependendo do tamanho de cada ambiente ou da quantidade de objetos que você põe em cada ambiente, você pode fazer isso em arquivos separados, tá? Ou seja, você pode ter, por exemplo, um arquivo de SketchUp chamado sala, um arquivo de SketchUp chamado dormitório, um arquivo chamado banheiro e assim sucessivamente. A princípio, pessoal, aqui nós vamos criar as cenas, porque as cenas são extremamente importantes, tá? Porque ela vai trazer o quê? Uma forma de você trabalhar mais leve no SketchUp, tá? Porque imagina só, na hora que você começar a colocar aqui sofá, tapete, colocar a textura, colocar tudo isso daqui, o seu projeto vai ficando mais pesado, ou seja, literalmente o seu computador ele vai sofrer um pouquinho mais para processar todas essas informações. Então não há necessidade, por exemplo, de você estar trabalhando aqui na sala, fazendo o projeto aqui de designer dentro da sala, e todos os componentes que estão lá no quarto estarem aparecendo. Não há necessidade. Aí sim, quando você for para o dormitório, somente os componentes do dormitório ficarão visíveis e todos os outros vão ficar invisíveis. Isso faz com que o seu projeto fique mais leve. Vamos ver como é que funciona isso, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer imagens aéreas, tá? E depois a gente vai fazer imagens em perspectiva, tá bom? As imagens aéreas é o seguinte, nós vamos vir aqui ó, e habilitar essa ferramenta, que são as ferramentas de exibição, tá? As ferramentas de exibição, vou fechar elas aqui, você vai vir aqui ó, em visualizar
barra de ferramentas, tá? Aqui na versão 2020. Você vem aqui e aí você vai procurar aqui, ó, nessa barrinha de rolagens, onde tem a opção exibição. Tá bom? Deixa eu procurar aqui, ó, exibições, tá? E vai aparecer então ali aquelas 6 casinhas ali. Na verdade, essas 6 casinhas são as vistas, né, ou a projeção que a gente tem do projeto. Aqui você tem, ó, em ISO, né, em posição isométrica. Você tem aqui olhando de cima, de frente, a lateral direita da casa, a posterior, que é no caso ali os fundos, e você tem a esquerda, tá? Vamos só analisar se realmente está funcionando dessa forma. Se não tiver, a gente gira aqui o projeto, tá? Então vamos dizer assim, ou vamos considerar, pessoal, que aqui, ó, é a frente da nossa casa, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, para ver se o SketchUp vai ajustar para frente. Isso, ó, tá certinho, tá? Então tá aqui de frente. Esse aqui é os fundos, então tem que ser lá esta área aqui, ó, a área de serviço. Perfeito. Em ISO, ó, ISO já não tá legal, ó, tá vendo? Ó, o ISO não condiz aqui, ó, com o que a gente precisa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nos eixos, pessoal, porque possivelmente ela tá do outro lado, ó. Vou clicar aqui. Ah, sim, agora tá certo, ó, tá? Porque ela tá no outro quadrante aqui, ó, tá vendo? Inclusive a gente pode fazer assim, ó. Deixa eu pegar ela toda aqui. Vou abrir uma janela. Vou vir com o comando mover. E você tá vendo aqui, ó, eu tenho o eixo vermelho e tenho o eixo Y. Então o ideal é você colocar o projeto dentro ou entre esses dois eixos, ó. Eu cliquei aqui, trago para cá, coloco aqui, ó, tá bom? Então quando eu vir aqui, ó, na opção ISO, ó, eu já vejo nessa posição certinho, ó, o vermelho para lá, o verde aqui e o azul para o alto. Olha lá, tá? O azul tá em Z para o alto, tá bom? Frontal continua a mesma coisa, posterior a mesma coisa. Esta aqui, aliás, posterior aqui, né? Essa aqui, então, é a direita da casa, ó, o lado direito da casa, tá certo? Ó, aqui o lado direito da casa. O lado esquerdo da casa, ó, que é aqui no Y, tá bom? Então tá certinho aí, é interessante você fazer esses ajustes. E aí, então, nós vamos fazer, então, as vistas aéreas, pessoal, de forma a gente criar, então, as cenas, tá? Vamos colocar aqui, olhando de cima, a casa. Vocês vão apertar o Shift e o Scroll do mouse e vai ter, então, o pan, tá? Ou você pode vir aqui na mãozinha e aí você tem o pan dessa forma, tá? Vamos apertar a barra de espaço para sair do comando. E aí eu vou pegar, então, essa exibição, vou deixar aqui, ó, no meu menu, bonitinho aqui, tá? Eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, em câmera, na opção câmera, e vamos colocar a projeção paralela. Ou seja, então agora nós estamos vendo literalmente as paredes, olhando de cima, tá? Como se nós estivéssemos vendo a planta baixa. Não é a planta baixa, tá, pessoal? Porque a parede está inteira, não está cortada, como eu mostrei lá na aula passada, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos aproximar com o zoom somente aqui na sala. Vocês vão usar aqui, ó, essa ferramenta, tá? A janela de zoom. Se as ferramentas grandes de vocês não estiverem aqui, vocês vão vir aqui, ó, em visualizar, barra de ferramentas, e vocês vão colocar aqui, ó, conjunto grande de ferramentas, ó, tá? Pode colocar essa opção, fechar, e aí você ajusta e encaixota ela aqui no cantinho, tá? Deixa eu ver se ela vai ficar certinho. Isso, tá? Olha lá, tá bom? Conjunto grande de ferramentas. Então aqui no conjunto grande de ferramentas, vocês têm um grupo de ferramentas de visualização, tá? Tem esse zoom aqui, ó. Vocês vão marcar só aqui, ó, onde está, pessoal, a sala, ó. Vão abrir uma janela onde está a sala. E aí o SketchUp vai aproximar aqui, ó, da nossa sala. Legal? E aí depois que a gente aproximar, vocês vão vir aqui, ó, nas bandejas, tá bom? Em versões mais antigas, pessoal, era só vir aqui no cantinho. Tinha a opção bandeja, tá? Ou janelas, você ia habilitando, então você habilitava aqui componentes, estilos, tá? Etiquetas, pessoal. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Nas versões de 2020 para cá, pessoal, este nome aqui, ó, passou a ser etiquetas, tá? Em versões antes de 2020 se chamavam camadas, tá? Mas o conceito é exatamente o mesmo, tá bom? Quando eu falar camadas, pessoal, entende-se que eu estou falando também de etiquetas, tá? E aqui dentro das bandejas padrões, nós temos então a bandeja de cenas. Então nós vamos criando cenas, pessoal, de forma que somente na hora que a gente for trabalhar nesta cena em específico, os objetos estarão visíveis e não estarão visíveis os objetos dos outros ambientes, tá bom? Então a gente vai clicar aqui, ó, no sinal de mais e vamos criar uma cena. Geralmente, pessoal, quando a gente aplica algum material ou alguma sombra, alguma coisa, o SketchUp mostra essa janela dizendo que a gente estará criando então uma cena e essa cena também será salva como um estilo, tá? Então pode colocar aqui, ó, como estilo e criar cena.
Aí vocês vão observar que vai aparecer a cena aqui e um pouquinho mais abaixo vai aparecer o nome. Então nós vamos colocar aqui o nome de sala. Ó, sala. E apertamos o Enter. Tá? Observem aqui, ó, bem no canto superior da tela que vai aparecer o nome sala aqui, ó. Tá? Se não aparecer, deixa eu fechar aqui, pessoal, deixa eu ver o que aconteceu. Por que que ele não mostrou? Vamos clicar aqui, ó, em visualizar. E aqui, ó, guia de cenas, tá? Ó, habilita esta opção e aí vai aparecer o nome aqui, sala, tá? Então, o que que vai acontecer? Se você tiver um dia, por exemplo, aqui, ó, em perspectiva, trabalhando, tudo normal. Aí você fala assim, eu quero ver como é que tá ficando a minha sala numa vista aérea. Então, a gente vem aqui e clica sala, ó. Aí o SketchUp já vai ajustar para ficar certinho naquela cena, tá? Inclusive, eu vou clicar aqui, ó, e vou melhorar esse nome. Eu vou colocar sala vista superior, ó. Vou colocar abreviado, tá? Olha lá. Vista sup ponto, tá bom? Aperta o Enter, tá lá salvo, ó, ele altera aqui automaticamente, tá? Muito simples. Agora nós vamos usar aí o Pan. Vamos aproximar então aqui, ó, com o zoom. E vamos colocar esse aqui, né? Ó, cenas, tá? Eu clico aqui no sinal de mais. E essa aqui nós vamos chamar então de cozinha, né? Ó. Vista superior. Isso, ó. Prontinho, ó. Aí vai estar aqui, ó. Quando você quiser voltar para a sala, clica aqui, vai para a sala. Clicou aqui, vai para a cozinha, tá bom? Vamos fazer aqui o banheiro. Ó, vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Abra o zoom assim, vai ficar melhor, ó, para trabalhar depois, tá? E aí a gente clica aqui no sinal de mais. E agora nós vamos então colocar aqui banheiro, vista superior. Muito bem. Aí você pode até fazer uma aqui. Essa aqui nós vamos chamar de hall. Vamos colocar assim, ó. Hall, vista superior. Já criou aqui. E aqui a gente faz a do dormitório, né? Ó, vamos criar aqui, ó, um zoom, isso. A gente coloca aqui, ó. Ok? Então é interessante, toda vez que você pegar um projeto para começar a fazer o design dele, pessoal, separa sempre por cenas, tá? Tá bom? Dessa forma é interessante para facilitar, ó, na hora que você for manipular os objetos. Tá bom? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui, ó, para a câmera em perspectiva. Normalmente eu vou colocar aqui, ó, tá? E vou criar uma cena chamada perspectiva. Tá, ó. Tá? Porque aí toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa assim em 3D, uma modelagem mais fluida, eu clico aqui, ó, em perspectiva, ele já se ajusta, tá? Lá vai estar no 2D chapadão, ó, a cozinha, vou para perspectiva, ele trabalha dessa forma e aí eu posso manipular assim, tá bom? Bom, agora, pessoal, vamos começar a entender o seguinte. Eu quero passar para vocês agora algumas instruções relacionadas aqui a materiais, ó. Nós temos aqui a opção materiais. O SketchUp, ele nos oferece já materiais prontos, ó. Se você vir aqui, ó, nessa abinha selecionar, você tem aqui, ó, azulejos, cobertura de janelas, ó, ou seja, vários desenhos aqui, né? Você tem cores, ó, várias cores, cores com nome, estampa 3D. Muitos desses aqui pode ser que seja que eu fiz no modelo, tá? Mas a maioria deles tem esse daqui, ó, estampas. Ele tem madeiras aqui, ó, que são materiais literalmente já prontos dentro do próprio SketchUp, tá? E tem até metal aqui. O que acontece, pessoal? Esses materiais, eles nada mais são do que fotografias quadradas, literalmente quadradinhas mesmo, independente do tamanho, tá? Geralmente, acho que começa com 212, 524 em pixels, que é o tamanho delas, tá? Então é assim, muitos desses materiais, pessoal, a gente não vai utilizar aqui nos nossos projetos, tá? Então a gente vai puxar da internet muitas texturas ou fotografias, tá?
Só que aí eu vou começar a explicar para vocês aqui já nessa aula 6 o conceito da aplicação de algumas texturas. E um pouquinho mais para frente no curso, pessoal, vão ter aulas mais avançadas relacionadas aí a materiais, tá bom? Então eu vou explicar primeiramente agora um conceito para a gente aplicar ali um piso já no dormitório e um piso na cozinha, tá bom? E aí depois a gente vai retornar a esses assuntos e a gente vai fazer muita aplicação de material, tá? Bom, então sabendo que é uma fotografia, onde é que a gente encontra fotografia para baixar, pessoal? No Google, né? Na internet. Então eu tenho aqui no Google, ó, deixei já até aberto, eu fiz uma busca e coloquei, por exemplo, madeiras. Aí o que acontece, pessoal? Geralmente, quando a gente vem aqui no Google, a gente vai olhar e vai ver belíssimas fotografias de texturas, de madeiras, de pisos, de granitos. Só você colocar o nome na busca, ele já encontra. Só que o que acontece? Muitas destas texturas, pessoal, são imagens não tratadas, vamos dizer assim, para SketchUp, tá? Porque senão, o que acontece? Quando a imagem não é tratada para o SketchUp, essa imagem que eu falo assim, tratada, pessoal, ela é tratada no GIMP, tratada no Photoshop, de forma que quando a pessoa olhar a textura lá no SketchUp, não há a sensação de separação. Então eu deixei aqui um exemplo clássico, ó, peguei aqui essa foto e aí eu vou baixar, tá? Como é que eu baixo uma foto aqui do Google? Eu clico com o botão direito do mouse e venho aqui na opção salvar como, tá? E aí eu salvo numa pasta. Vou deixar salvo na pasta tema da aula 6, apenas para vocês praticarem aí, tá bom? Olha só, vou colocar aqui dentro da pasta tema da aula 6 e vou colocar aqui, ó, exemplo errado, tá? Ó, vou colocar o nome assim, exemplo errado. A extensão, pessoal, preferencialmente sempre salvem com a extensão JPEG ou salvem com a extensão PNG, tá bom? Somente esses dois formatos, tá? Não usem outros formatos porque não dá certo. E aí eu vou clicar aqui em salvar, tá? Olha lá, foi baixada, bonitinha para o computador. Então eu vou lá no meu SketchUp e aqui no meu SketchUp eu tenho a condição de criar então um material. Como que eu crio um material? Eu venho então aqui, ó, na bandeja material. E aqui, bem aqui, ó, nesse canto, eu tenho então criar material. Então eu clico aqui e vai surgir então então vai surgir uma janela para criar um material. Esse material eu posso aplicar um nome para ele agora, ou posso aplicar depois que eu baixar a textura, tá? Para baixar a textura, pessoal, eu venho aqui, ó, tá vendo? Tá separadinho textura e eu clico então nesta pasta, ó, procurar um arquivo. Aí eu vou então lá na pasta tema da aula 6, ok? Olha só, já localizei aqui a pasta, ó, tema da aula 6. Então, nesse momento, o SketchUp vai me mostrar somente os arquivos que são JPEG ou PNG. Tá? Ele mostrou todos aqui, ó, porque está na janela, pessoal, marcado como todos os arquivos. Ó. Mas, por exemplo, ó, se eu vir aqui em JPEG, ele só vai mostrar as fotos que estão em JPEG. Se eu vir aqui ó, em PNG, ele só vai mostrar as fotos que estão PNG. Como aquelas três não são PNG, então elas desaparecem, tá? Então sempre tome cuidado, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, professor, a pasta aqui está vazia. Na verdade não é que a pasta está vazia, você tem que vir aqui e selecionar de fato qual que é a extensão do arquivo, tá? Ó, JPEG, aí aparece, tá? Então eu vou clicar aqui ó, nessa textura, tá? E vou clicar em abrir. Olha só o que aconteceu, o SketchUp trouxe para cá, aí eu vou renomear. Então vou escrever o nome dele, exemplo errado, tá? E ele geralmente, pessoal, ele já joga aqui uma medida, tá? Ou seja, tanto aqui, ó, de comprimento ou de largura, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 metro, e aí automaticamente ele já joga outra medida. Por quê? Porque a imagem é um retângulo. Vocês se lembram que eu falei, pessoal, que as texturas perfeitas, elas têm que ser quadradas, tá? Até existem algumas retangulares que servem para trabalhar, mas na grande maioria, 99% são quadradinhas, tá? E aí, então, eu vou dar um OK. Quando eu faço isso, pessoal, o que acontece? O material ele vai aparecer aqui, ó. Olha lá. Um material chamado exemplo errado. Aí vocês vão entender por que é o exemplo errado. Então eu vou vir aqui no quarto, vou clicar ó, no piso. Observe que quando eu clico nesse piso, aparece somente esse contorno azul. Significa então que ele está possivelmente em grupo. Aí eu dou mais 2 cliques, ele entra no grupo. Quando eu clico, pessoal, possivelmente eu tenho outro grupo dentro de outro grupo. Então eu vou clicando. Até, pessoal, o momento que eu chegar nesta opção aqui, ó, de eu ver somente os pontilhadinhos do piso, ó. Olha lá, tá? Então, somente onde está esse pontilhadinho,
eu vou vir aqui, ó, clicar na imagem que eu criei, e aí eu venho com o balde e aplico o material. Olha lá o que acontece, pessoal. Vou apertar aqui o ESC e vou clicar aqui fora para sair do grupo. Ó. Vou clicar aqui no espaço cinza, tá? Olha lá, pessoal. Eu tentei baixar uma imagem que era de parede, mas olha que coisa estranha, pessoal. Como que fica o piso, ó. Por quê? Porque é uma imagem que foi tirada por uma máquina fotográfica com flash, né? Ó, e tem essa parte mais clara e esta parte mais escura. Agora, vindo aqui, ó, na pasta, deixa eu ver se está aqui na pasta, ó, isso, tema da aula 6. Vejam só essa outra imagem, pessoal. Vou clicar aqui em abrir com o botão direito do mouse, vou colocar aqui em fotos, tá? Olha só, pessoal, essa daqui já é uma imagem computadorizada, ou seja, ela já foi tratada ali no V-Ray, aliás, perdão, pessoal, no Photoshop ou então no GIMP, tá? O GIMP e o Photoshop tem ferramentas para tratar essa imagem dessa forma. O que acontece? Qual que é a ideia, pessoal? A ideia aqui é o seguinte, o início dessa imagem aqui em cima, na parte superior, é exatamente a mesma coisa que você tem aqui na parte inferior, tá? E aqui, ó, o seu lado esquerdo da imagem é como se você tivesse a continuação aqui desse lado direito. Então, se você pegar várias imagens como essa e colocar elas lado a lado, você não terá a sensação de ter a separação, porque é como se elas fossem um quebra-cabeça. Lembra daquelas pecinhas de quebra-cabeça? Então, elas se encaixam perfeitamente, tá bom? Quando você for lá no Google, aqui, você pode fazer uma busca desta forma. Você coloca aqui, ó, textura de piso, tá? Geralmente, pessoal, em versões antigas do Google, você poderia vir aqui, ó, em ferramentas, você tinha aqui a opção ferramentas, tá? Ó, você colocava imagens, depois ferramentas, e aqui no tamanho, ele já te oferecia as medidas, por exemplo, 212, né, 524, 1000 e pouco, então já eram medidas exatas que você podia colocar aqui. Como agora o Google mudou, aí na última atualização dele, ele deixou mais genérico, mas você pode colocar aqui, ó, tamanho, ó, por exemplo, textura de piso, e aí você digita a medida, ó, 520 x 520, tá? Você manda buscar, e aí ele vai te oferecer algumas opções, tá? Possivelmente, pessoal, aqui ele não apresentou legal. Então, ó, deixa eu tirar aqui, ó, porque ele não deu certo. Então, eu vou colocar só a textura de piso, normal. Só que aí o que acontece? Quando você clicar em uma imagem dessas aqui, ó, por exemplo, quadradinhas, vejam só que legal. Quando você passa o mouse, ó, sobre a imagem, ó, vejam só. Ele já mostra bem aqui no cantinho, ó, não sei se vocês conseguem ver, uma medida, olha lá, 1000 por 1000. Então, o que acontece? Você tem certeza que essa imagem é perfeitamente quadrada. E muito provavelmente ela vai servir para o SketchUp, tá? Então você vai clicar aqui nas imagens, ó, você passa o mouse, olha lá o valor que aparece, pessoal, ó, 368 por 387, ó, essa daqui possivelmente já não dá certo, tá bom? Vamos ver essa outra aqui, ó, passa o mouse, olha, essa daqui tá num formato retangular, pode ser até que dê certo, mas eu aconselho sempre você baixar em imagens quadradas, tá? Ó, vamos ver essa outra. Ó, essa daqui tá 539 por 539, inclusive já tem até o rejunte, né? Ó, no meio ali, ó, bonitinho. Então, possivelmente dá certo, tá? No site da Auto Criativo, pessoal, na página suporte, a gente deixa disponível uma pasta com milhares de texturas já prontas, tá? Vou abrir aqui o site para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, estou aqui no site da autocriativo.com.br, vocês vão clicar aqui em entrar, tá? E a gente deixa disponível gratuitamente, tá, pessoal? Todas essas texturas. Vocês vão vir aqui, ó, no botão suporte. Se no dia que você estiver vendo esse vídeo, a interface esteja um pouquinho diferente, pessoal, não se preocupe. Mas geralmente a gente deixa as texturas aqui, ó, tá? Você vem aqui em suporte, ver, né, painel de suporte, vai descer aqui um pouquinho. E bem aqui no canto direito, então vocês têm, ó, texturas e componentes, tá bom? Vocês vão clicar aqui em ver opções, tá? Aí tem aqui, ó, texturas de SketchUp. Então você tem aqui, ó, alumínios, areias, asfaltos, azulejos, ou seja, são bibliotecas com milhares ou centenas de texturas já prontas, ó, mármores e granitos, mistas, papéis de paredes, ou seja, nós pegamos, levamos essas imagens para o GIMP, levamos ali para o Photoshop, já deixamos ajustadas com os tamanhos perfeitos para você usar
aí nos seus trabalhos de SketchUp, tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, então, de madeiras, ó. Vou clicar aqui, vai abrir uma página, tá? Com as texturas, ó. Aqui elas estão todas pequenininhas em miniatura. Você vai vir aqui em cima, ó, vai colocar essa opção para ver elas em thumbnails, ou seja, figuras. Elas vão continuar pequenininhas. Você vai ter aqui, ó, você tem o small, tá? Aí você tem aqui o medium e você tem o large. Ó, você clica aqui em large, então você já consegue ver, ó, as texturas ali, elas maiores, né? Olha lá que legal. E todas elas, pessoal, a grande maioria delas, acho que 95% delas já estão perfeitas para trabalhar ali no SketchUp, ó. Você clica aqui, ó, você tem o botão download, ó, você baixa, pode salvar aí no seu computador gratuitamente para você trabalhar nos seus projetos, tá? Não precisa baixar todas de uma vez, tá, pessoal? Baixa conforme necessidade, a gente não vai tirar lá do site, não. Pode ficar tranquilo. Aí você tem várias opções aqui, ó, tá? Você tem gramas, ó, você pode vir aqui em gramas, por exemplo, ó, já vai ficar na memória thumbnail e large, tá? Ó, aí você vai ter então todas as imagens de gramas, ó, literalmente, para trabalhar ali, tá? Se você quiser ver a imagem um pouco maior, ver ela grande realmente, você clica aqui, ó, e põe na opção View. Aí vai aparecer uma outra janela com a imagem bem maior para você analisar, ó, se é realmente aquilo que você precisa para o seu trabalho. Legal? Valeu a dica? Então vamos voltar lá para o SketchUp. Então, aqui o que acontece, pessoal? Vamos criar então um material para inserir no piso do dormitório do Bruno e da Fernanda. Eu estava pensando, pessoal, então a gente aplicar aquele tipo de piso de madeira que ele se assemelha ao que nós chamamos de taco ou tacão, mas na verdade ali é um piso sintético, tá bom? Então vamos imaginar assim que a gente foi lá, contratou uma empresa, a empresa nivelou o piso para nós, tá? Fez ali o contrapiso, bonitinho, e aí depois a gente contratou uma outra empresa para aplicar então esse piso ali no dormitório, tá? Já na questão da cozinha, pessoal, como o Bruno, ele solicitou que ele vai usar muita coisa e móveis que ele pegou ali da avó dele, vamos imaginar então que ele, né, ele até comentou com nós que ele queria que a casa tivesse um conceito um pouco mais realmente com cara de casa de vovó, né? Então a gente pode usar algum tipo de piso mais antigo. Eu deixei aqui, pessoal, ó, esse exemplo para vocês aqui, ó. Tá, deixa eu colocar aqui, que foi até uma sugestão ali da nossa designer Daniela, que está nos ajudando aqui nesse curso, tá? Ela deu essa sugestão, que é um piso que ele é no formato de colmeia, tá bom? Muito utilizado em casas ali da década de 70, década de 80 em São Paulo, né? Nas regiões metropolitanas de São Paulo também. Então não é difícil de você encontrar, tá? Esse material aqui. Se você não encontrar exatamente aquele formato que é até uma pecinha mais vermelha, vamos dizer assim, aí você tem empresas especializadas, você tem algumas, vamos dizer assim, peças de cerâmica que imitam também essa colmeia, tá? Então a gente resolve, né? Vamos resolver então colocar esse tipo aqui de acabamento ali no piso, trazendo então ali para o nosso cliente essa característica realmente de uma casa mais antiga realmente, tá? A gente vai então aplicar a reforma, vamos deixar a casa bem novinha, legal, mas com esse aconchego e essa carinha da vovó, tá? Como casa com cara de vovó mesmo, tá bom? Então, como você já sabe o conceito, agora é muito mais simples, né? O interessante então, quando você pega projetos de SketchUp, pessoal, sempre, pessoal, clica, vai entrando no grupo, até você chegar na face do único ambiente, ó. Se essa face não tiver separada, você tem que separar. Por exemplo, ó, deixa eu fazer aqui um quadradão aqui fora, para vocês verem, ó. E agora ele acabou de salvar bem nesse momento. Vamos esperar, né? Não tem problema. Tá bom? Inclusive, no finalzinho dessa aula aqui, eu já vou salvar o arquivo como tema da aula final para que vocês vejam, tá? Então, eu vou fazer aqui um retângulo, ó. E vou usar a letra P, que é o empurrar, puxar. Então, o que acontece? Ó, geralmente, se você tem um piso assim, ó, procure separar, porque aqui você gerou uma face e aqui você gerou a face do ambiente interno. Tá? Então, para gerar essa face aqui dentro, se caso não tivesse separada, você faria a linha aqui, ó, de todo o perímetro na face do grupo, né, pessoal, perdão, para chegar então, ó, até aqui, ó, pegar todo o pontilhado, tá bom? Muito bem, então a gente vai criar aqui o material. Vamos pegar já a textura direto.
Então, vou pegar aqui, ó, a colmeia. Essa daqui é uma imagem tratada, bonitinha, tá? Observem lá o tamanho dela, ó. 1250 por 1250, tá bom? A gente clica. Aqui, ó, a gente pode colocar o tamanho dela. Vamos por aqui, por exemplo, 0,8. E observem que ela diminui embaixo, tá? Depois eu explico para vocês como fazer o ajuste aqui através, tá, da chave aqui, ó, tá bom? Aqui embaixo a opacidade, eu deixo ela 100% para ela não ficar transparente. E aqui não precisa mexer em nada por enquanto. Então a gente só coloca aqui o nome, ó, piso da cozinha, tá bom, ó? Perfeito. Clicamos aqui em OK, tá aqui o piso. A face está selecionada, a gente clica aqui, aplica aqui. Vamos observar de pertinho o que aconteceu, tá? Ó, deixa eu pegar esse objeto aqui, dar 3 cliques, vou deletar. Olha lá, pessoal. A textura, ela ficou um pouco achatada. Ó. Vocês podem observar que as peças aqui, as colmeias, ó, ela não está perfeitamente, né? Está um pouquinho achatada. Como que a gente corrige isso, pessoal? Então, a gente vê aqui ó, que o nome do material está aqui. E do lado, então, a gente tem o editar. Vocês vão clicar aqui em editar. Tá vendo, então, que ele está um pouquinho achatado? O que a gente vai fazer? A gente vai destravar, ó, aqui, então, essa corrente. E aqui a gente vai colocar, então, 80 por 80. Tá, ó, quando a gente faz isso, automaticamente, lá na tela, ó, você já vê, então, que o objeto, né, já foi alterado, tá? Porque eu vim aqui diretamente no editar. Tá bom? Olha lá, pessoal, que bacana. Eu acho que esse tamanho tá legal, né, ó, para nossa cozinha, né, ó, o tamanho das peças, tá bom? Nas próximas aulas eu vou tratar um pouquinho de assuntos com vocês de rejuntes, aí a gente vai pegar o tamanho da textura, tudo direitinho, tá? Para nossa aula não ficar muito extensa, vamos fazer aqui então já o piso para a gente praticar no dormitório. Vamos lá? Então a gente vem aqui, cria um material. Esse aqui eu vou chamar então, ó, piso do dormitório. E aí eu vou clicar aqui, ó, tá? Agora eu vou pegar então o taco 1, olha lá, e abrir. Tá? Ele já vem 80 por 80, bonitão, tranquilo. Então a gente clica aqui em OK. Entra aqui, ó, no grupo, até selecionar somente, ó, esta face. Clica aqui, ó, no comando balde ou comando pintura e já vai estar na memória aqui, ó, o material. Então a gente vem e clica com o baldinho, o taco é inserido lá bonitão. Vamos clicar aqui fora, para fora do pontilhadinho e clica com o botão direito e clica em fechar grupo, tá? Botão direito, fechar grupo, botão direito, fechar grupo até finalizar. Olha lá, pessoal, o taco, ele já está num tamanho bem agradável, ó, bem legal, tá? Vamos só inverter o sentido dele, pessoal. Como é que a gente inverte o sentido? Você vai clicar até chegar lá no pontilhadinho, ó, chegou no pontilhadinho, ó, confirma, tá? Quando aparece o pontilhadinho, você vai clicar com o botão direito do seu mouse, você vai vir na opção textura, tá? Você vai clicar aqui em posição e aí vai aparecer estas 4 taxinhas. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, possivelmente já na próxima aula, para que serve cada uma delas, tá? Mas a princípio, ó, aqui pela verde, você já vê que tem uma setinha girando, né? Então você pode vir aqui nessa setinha girando, ó, e literalmente girar. E aí vai dar uma travadinha aqui nessa posição vertical. Clica com o botão direito, clica em concluído. A gente inverteu, ó, o tamanho lá, né? Ou, aliás, invertemos a posição da textura, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, em editar e confira aqui, ó, se tá 80 por 80, tá bom? Bom, tá aí então, pessoal, aplicado, ó, vou clicar aqui fora para sair de todos os grupos. E agora é o seguinte, ó, se você vir aqui, ó, em cenas, ó, se você clicar aqui, ó, em vista superior, vai estar aplicado, aqui, ó, da sala, vai estar aplicado os 2 materiais, na perspectiva também, tá, ó, aqui, ó, nesta também, tudo direitinho, tá, já vai estar aplicado, tá bom? Vou colocar aqui em perspectiva, e aí eu vou salvar, então, o arquivo como tema da aula 6 final. Vou vir aqui, então, arquivo, salvar como, já vou deixar, então, salvo, ó, dentro da pasta tema da aula 6, e só vou alterar esse nome. Quando vocês abrirem aí, então, a pasta tema da aula 6, vocês vão encontrar esse arquivo aqui, ó, salvo em versão mais recente, tá? E salvo também em versão mais antiga, na versão 8 também, tá? Para todo mundo aí poder abrir tranquilamente os arquivos e poderem prosseguir com o curso. Na próxima aula, a aula 7, pessoal, ó, vou vir aqui em salvar como de novo e vou colocar aqui o nome versão 8.
e vou salvar então aqui ó, em SketchUp 8, tá? Então, reiterando, na próxima aula a gente vai prosseguir a partir daqui, tá? Eu vou explicar outras técnicas para vocês, outros conceitos, e aí nós vamos aplicando aí cada vez mais, né, as técnicas aqui no nosso projeto. Olha lá, pessoal, já dá uma outra cara, né? Ó, a gente já está mudando as características. Quando a gente começar a pintar as paredes, colocar os móveis, vai ficar bem chique realmente, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pela atenção. E eu aguardo então vocês aí todos firmes e fortes aqui na continuação do nosso curso Projeto de Interiores aqui pela Auto Criativo. Tchau, tchau, meus amigos. Até mais.